Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, eu venho à tribuna nesse momento para falar de um tema não só importante, mas que felizmente tem tomado muita atenção da sociedade brasileira nessas últimas semanas. E eu me refiro à questão da violência contra a mulher, que tem merecido destaque de todas as formas. Semana passada foi um dos temas mais debatidos pelas mídias sociais, na imprensa, por conta de ter sido este tema o escolhido para a prova, para o Exame Nacional do Enem, do ensino médio, que foi realizado no domingo, dia 25 do mês passado. A persistência da violência, e o tema era, senhor presidente, entre aspas, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Foi, sem dúvida nenhuma, senhor presidente, um tema importante. Importante porque foi respondido e escrito, senhores senadores, por mais de 7 milhões de participantes do Enem edição 2015. E isso demonstra que o país vem despertando a atenção para um problema que para nós mulheres é extremamente penoso. Porque penoso é, senhor presidente, inadmissível é também que em pleno século XXI o Brasil ainda conviva com dados alarmantes sobre esse tipo de violência. Aquilo que foi debatido por conta da prova do Enem semana passada, essa semana está ocupando novamente matérias e capas de todos os jornais. O jornal Folha de São Paulo traz na edição de hoje, na capa, uma chamada importante sobre 3 matérias relativas à questão da violência. Primeiro, porque jornalistas do Brasil inteiro, colunistas principalmente, estão lançando uma campanha, e se alguém pudesse trazer meu tablet, então, estão lançando uma campanha em nível nacional, através também do lançamento de um hashtag nas mídias sociais, chamando... Muito obrigada, senador. Chamando a atenção para o problema da violência sofrida pelas mulheres. E essa campanha eu considero muito importante, aliás, digna de registro, que é a tentativa, e a disposição de os colunistas, senhores senadores, cederem os seus espaços, as suas colunas, senador Jorge Viana, para que mulheres do Brasil inteiro relatem casos de violência ou tratem de assuntos relativos à mulher. Isso é muito importante. Vejam, agora é que são elas. Hashtag agora é que são elas. Essa é uma campanha e os colunistas se envolvem nessa campanha cedendo espaço. Somente na edição de hoje, repito, temos 2 matérias muito importantes. Na coluna do deputado estadual Ricardo Freixo, deputado estadual pelo Rio de Janeiro, ele cede a sua coluna a Julita Lengruber, que fala sobre a situação penosa das prisioneiras mulheres no Brasil. Dos 600 mil prisioneiros que temos no Brasil, que aliás é o 4º país com o maior número de prisioneiros, em torno de 40 mil são mulheres. Enquanto que os homens, 25% estão presos por tráfico de drogas, nas mulheres são mais de 60% da razão da sua prisão. Muitas mulheres, senhores senadores e senhoras senadoras, de acordo com o artigo publicado de hoje, usam miolo de pão como absorvente. Muitas delas também dão à luz em celas, a última numa cela de castigo, e saiu da cela com o seu filho nos braços e ligado ainda ao cordão umbilical. Isso não é um tratamento que se dê. Uma outra matéria mais lá na frente mostra o seguinte, que mulheres que tiveram dedos decepados, as suas faces, os seus rostos completamente desfigurados, por uma única razão, pelo fato de ser mulher, que não cometeram nenhum erro. Aliás, queriam elas resolver um problema, separando-se dos seus maridos, e quando tomam essa iniciativa, sofrem essas penalidades, que segundo
que, segundo estudos do Instituto Patrícia Galvão, isso se dá porque essa violência contra as mulheres ocorre porque os homens se sentem contrariados. Senadora Vanessa. E se sentem senador Lindbergh, e se sentem contrariados, sabe por quê? Por quê? Porque os homens se acham os verdadeiros proprietários das mulheres, porque existem diferenças ainda entre homens e mulheres na sociedade, onde as mulheres são tratadas como seres inferiores por grande parte ou por uma parte significativa dos homens. Por isso, senadora Simone, Vossa Excelência, que dirige muito bem, coordena a Comissão Permanente Mista de Violência contra as Mulheres, vamos pedir espaços aos colunistas, vamos fazer isso pela Procuradoria, para lá colocar as nossas impressões. Agora eu entendo que nós vamos acabar, se não acabar, mas pelo menos diminuir muito a violência contra a mulher, quando a gente garantir a elas o empoderamento. Sim, porque a falta do empoderamento é sinônimo de inferioridade e impossibilita que a mulher, ao lado dos homens, siga construindo as leis, sobretudo os programas sociais do Brasil. Se o senador Jorge Viana me permite, eu gostaria de ceder a Vossa Excelência e seguir na verdade, senadora 30 Simone. Segundos só, senadora Perfeito, Vanessa. Não quero tomar o tempo de Vossa Excelência. Não, com o maior prazer. É para dizer que, além da redação do Enem, nós tivemos essa semana um grande levante do movimento feminista brasileiro. No Rio de Janeiro, uma passeata que há muito tempo não se via, de 10 mil mulheres questionando o presidente da Câmara contra o projeto, que eu não me lembro se é 59, 60... 5.069. 5069. E em São Paulo, na sexta-feira, outro levante. E estão se marcando pelo país afora a passeata das mulheres. Então já está sendo considerado, tem um hashtag que está fazendo muito sucesso, que é Primavera das Mulheres. Então eu queria reforçar, falando dessas mobilizações gigantescas em Rio de Janeiro e em São Paulo. E lembrando também, senador Lindbergh, que agora no próximo dia 20 de novembro iniciamos a campanha 16 dias de ativismo contra a violência contra as mulheres. E puxado pela senadora Simone Tebet, teremos um grandioso seminário aqui no Senado Federal tratando disso. Mulheres, violência e mídias sociais. E que a Procuradoria, nesse caso, atua em parceria com a iniciativa brilhante da Comissão Mista da Violência contra as Mulheres, que é presidida pela Simone Tebet. Concedo a Vossa Excelência, se me permite, é uma comunicação inadiável. Nós temos uma lista enorme de oradores, inclusive a próxima é a senadora Simone. Depois de... não tem problema, mas eu só queria uma colaboração, porque senão os colegas vêm e me cobram que não está andando a fila. Senadora Simone. Eu sou escrava do regimento e cumpro o que Vossa Excelência determinar. Faço um comentário que a colega Vanessa ainda não concluiu, mas eu acho que um apelo. Sem dúvida. Mulher pudesse ter vez e voz, não só no Brasil como no mundo, que eu não poderia deixar de parabenizar a senadora Vanessa pelo pronunciamento, dizer que ela lidera todas nós senadoras e deputadas federais aqui nesta casa enquanto procuradora. Estaremos realmente em novembro, né, nesse 11 dias de ativismo, chamando a atenção da população em relação à violência contra a mulher. Mas eu gostaria só de complementar, senadora Vanessa, que o Enem fez 2 grandes favores ao futuro deste país. Primeiro, colocou 7 milhões de jovens discutindo nas redes sociais, uma quantidade imensa de soldados, portanto, e soldadas, discutindo esta questão da persistência da violência contra a mulher. Imagine 7 milhões de jovens comentando com seus pares, com seus familiares, a respeito dessa questão. E segundo, é importante ver o quanto nós precisamos avançar ainda, e isso chama a atenção dos nossos senadores, que um dia antes no Enem, caiu uma questão de Simone de Beauvoir, que dizia o seguinte: a mulher não nasce mulher, torna-se mulher. E isso criou uma celeuma, uma polêmica, como se ela estivesse falando coisa de outro mundo, e todo mundo dando interpretações das mais diversas, quando na realidade nós tínhamos que entender o contexto daquele momento. Na década de 60, no seu livro O Segundo Sexo, ela quis dizer simplesmente o seguinte: naquele momento, a mulher tinha que lutar pelos seus direitos para ser considerada mulher. Ela não estava falando de política de gênero naquele momento, e causou toda uma situação, uma discussão adversa, mas isso é importante, porque chama a atenção o quanto esse tema precisa realmente ainda ser discutido e avançado nesse país. Parabéns pelo pronunciamento. Eu queria só assinar embaixo das palavras da querida senadora Simone Tebet. A senadora Vanessa tem autoridade, tem um empenho, tem uma história de vida vinculada a esse tema, e
e fala com autoridade aqui da tribuna, nos trazendo essas preocupações que são fundamentais para que a gente possa, nesses tempos tão desafiadores para a humanidade, ser mais iguais. Não tem, é quase uma conversa medieval, algumas situações que a gente se depara hoje em relação às questões de gênero, na relação homem-mulher, dos direitos. Chega a ser medieval, então tem que ter um ativismo medieval, mesmo aqui do parlamento, como a senadora Vanessa lidera, e eu cumprimento Vossa Excelência. Medieval, eu amanhã nós vamos distribuir para todos os senadores, senadora Simone, a matéria publicada de hoje no jornal Folha de São Paulo, que para nós não há nenhuma novidade, mas cada vez que a gente lê, aí a matéria cita o nome de uma catarinense, de uma pernambucana, de uma alagoana, uma que teve os dedos decepados, a outra que teve o rosto desfigurado, a outra que sofreu violência e ficou paraplégica. A gente vê, senhores senadores, como é importante lutarmos contra esse tipo de violência, que é a violência doméstica, a violência que a mulher sente diretamente, mas que destrói muitas vezes toda uma cadeia, toda uma família, não é? E para concluir, senador Jorge Viana, agradecendo a compreensão, agradecendo muitíssimo, Laís, a compreensão de Vossa Excelência, que também tem autoridade para falar, que não só fala, mas pratica, busca nos ajudar muito proximamente a essa luta contra a discriminação, como o senador Lidberg, que acabou de falar, e todos os senadores que estão presentes, que têm sido fantásticos no apoio às mulheres. Mas o que nós queremos, repito, é termos acesso aos espaços de poder. Isso, a partir daí, é que nós vamos começar a mudar de forma mais radical a nossa sociedade e mudar para o lado do bem, porque a campanha pelo empoderamento feminino não é uma campanha de partido A ou B, é uma campanha de toda a sociedade para que a sociedade seja mais igual e mais justa. E concluindo mesmo, lembrando o que o senador Lindbergh fala também, essas grandes manifestações contra um projeto que chega a ser crime contra as mulheres, porque ele dificulta o acesso ao aborto nos casos legais. Nos casos legais, senhores senadores, dificulta. Ele passa a impor exigências que para a mulher representam um segundo ato de violência. Um segundo ato. É por isso que muitas mulheres no Brasil inteiro estão mobilizadas, porque estão indignadas com esse projeto, retroceder a direitos que nós já conquistamos. Não estamos discutindo o aborto para além daquilo que a lei prevê, somente naquilo que a lei prevê, e ele dificulta significativamente. Então é um projeto que eu não tenho dúvida nenhuma, não passará lá e não passará aqui. E, senhor presidente, falando de mulher, hoje é o dia em que o Jornal do Senado traz um encarte do Jornal da Mulher, aqui do Senado Federal, da Procuradoria. E eu quero mais uma vez cumprimentar todas as colaboradoras da Procuradoria da Mulher do Senado Federal e de todas as servidoras que têm dado uma contribuição que não tem nem como ser medida em favor da luta que nós, mulheres, a bancada feminina, todas travamos, que é contra a violência, por direitos iguais e, sobretudo, pelo empoderamento. Muito obrigada, senador Jorge Viana.